Seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo, criador desse canal. É com satisfação que eu apresento a doutora Patrícia Prati, pesquisadora da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Uma das questões que desperta o interesse dos pesquisadores, o interesse e a preocupação, é a destinação que é dada aos resíduos na produção de alimentos. A doutora Patrícia, ela vai apresentar o projeto que ela está desenvolvendo atualmente nessa direção, propondo uma solução muito inteligente para o resíduo da produção de de oliveiras. Patrícia, seja bem-vinda ao Alimentos na Mira. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Rodrigo, pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito lisonjeada em estar participando do canal, do qual eu já sou fã, tenho acompanhado muitas postagens, achei uma ideia muito interessante. Gostaria de parabenizá-lo pela ideia, porque é uma forma fácil e rápida de atingir o público e até de elucidar, assim, quebrar alguns mitos, né, que se tem, por exemplo, sobre alimentos processados. Então, é muito interessante, parabéns. Gostaria também de agradecer pelo convite. Somos colegas aí há praticamente 20 anos, desde o doutorado, né, e é muito feliz manter esse contato aí com colegas aí de longa data. Eu gostaria de começar, então, comentando, como o Rodrigo já me apresentou, eu sou pesquisadora científica da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. A Secretaria, aí, eu friso que mesmo em tempos de pandemia, tem realizado ações para atender ao público e melhorar até o atendimento ao público, tem passado aí por momentos de dinamismo, de ações, né, de mudanças para melhorar e atender aí o público-alvo, que é o agro paulista. Voltando um pouco sobre a minha área de atuação, eu atuo em processamento e pós-colheita de frutas e hortaliças, e há 5 anos eu tenho me dedicado a estudos aí na olivicultura. Né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de oliveiras, como o Rodrigo já comentou, inicialmente, e é por isso a cor da minha roupa, né? Eu estou com o verde oliva para destacar aí o assunto. Para quem não sabe, né, a olivicultura no Brasil, ela existe, as oliveiras existem no Brasil há mais de 20 anos. Aqui no estado de São Paulo tem aproximadamente 16 anos o cultivo de oliveiras, e há mais ou menos uma década a secretaria montou o Grupo Oliva São Paulo, do qual eu faço parte há 5 anos, e ele é constituído por mais de 20 pesquisadores de diferentes áreas, desde áreas de doenças, pragas, nutrição, adubação, condução do olival, manejo, né? Então, são pesquisadores que têm se dedicado a pesquisas para melhorar e promover a olivicultura paulista e até extrapolar, obviamente, os resultados de suas pesquisas para outras regiões. Então, o cultivo de azeitona do Brasil, ele é mais de 90% destinado para a produção de azeite. Existe pouca coisa sobre o destino para a produção de azeitonas em conserva, então é estritamente para a produção de azeites. Diga-se de passagem, os azeites brasileiros, eles são de ótima qualidade, têm recebido prêmios internacionais de qualidade, então nós devemos aí levar em consideração, considerar e experimentar os nossos azeites nacionais, que são realmente muito bons. Aqui no Brasil, então, a olivicultura se concentra na região sul e sudeste. Na região sul,
com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, mas também tem alguma coisa em Santa Catarina e no Paraná. Aqui no Sudeste se localiza na região sul de Minas Gerais e norte do estado de São Paulo, que seria a região da Serra da Mantiqueira, e tem um cultivo um pouco mais recente no estado do Rio de Janeiro. Bom, o que acontece com essa produção nacional aí, de oliveiras é que os pomares, eles se localizam em regiões de clima subtropical. Então, são regiões que têm alternância de clima quente, chuvoso, e isso acaba favorecendo muito o vigor, o crescimento vegetativo da planta. Então, essas plantas no Brasil, elas vegetam muito, produzem muitos galhos com muitas folhas, e as podas acabam tendo que ser assim, mais frequentes, muitas vezes severas, originando uma grande quantidade de resíduo vegetal. Tem um estudo realizado lá em pomares europeus, da região do Mediterrâneo, que as podas anuais, elas resultam em cerca de 25 quilos de resíduo vegetal por planta por ano. Certamente, essa quantidade é bem maior no Brasil. E as podas são necessárias, porque se não fizer podas, você acaba não tendo um pomar, você acaba tendo uma floresta de oliveira. E elas são, e quanto mais você induz a planta a vegetar, menos ela produz. Então, é um trato cultural extremamente necessário. Bom, esse material, ele é retirado da planta e ele acaba ficando nas entrelinhas do pomar. E isso não pode acontecer, porque é um material que promove a propagação de doenças, de pragas, que dificulta tratos culturais. Então, o produtor tem que disponibilizar mão de obra para remover esse material das entrelinhas, enleirar esse material e queimar. E quando se fala que o olivicultor ele tem que disponibilizar mão de obra, isso implica em custo para ele. E os custos para a produção, o custo de mão de obra na produção de azeite, acaba encarecendo muito essa produção, a produção do azeite, né? Tem uma estimativa de que a colheita manual, ela gera um custo o custo de produção do azeite fica em torno de 30% em relação à colheita manual, né? Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos o cultivo em regiões íngremes, que não permitem a colheita mecanizada. Então, a colheita tem que ser manual e isso implica em 30% de custo no valor do azeite final. Então, quando você fala para o olivicultor que ele precisa de mais, ele precisa da mão de obra para podar também, a mão de obra para recolher esse resíduo vegetal, isso vai implicando em custos. E daí entra, né, o uso desse resíduo vegetal. Então, especificamente as folhas, por exemplo, elas podem ser usadas para a extração de óleos essenciais, fabricação de extratos para fins farmacêuticos e cosméticos, ou mesmo a obtenção dos chás. Bom, os chás de oliveira, de folhas de oliveira, eles já são usados há muitos anos pelos povos mediterrâneos. E há mais de uma década tem se comprovado que os constituintes das folhas possuem efeito nutracêutico para a saúde humana, seja no combate ou na prevenção de doenças. Então, já foi constatado, comprovado, né, efeito antioxidante, antimicrobiano, hipoglicêmico, hipotensivo e até antiaterosclerótico, né? Então, alguém pode me perguntar, mas então por que você vai estudar, né, as folhas de oliveira? Então, eu quero estudar a constituição das folhas de oliveira nas condições de cultivo paulista, porque esses estudos todos foram feitos para as condições europeias, né? E para quem não sabe, né, as condições do ambiente, seja clima, solo, ou mesmo os tratos culturais que são dados para a cultura,
tudo isso acaba interferindo na constituição da planta como um todo, seja nas folhas, seja nos frutos, né? Então, o meu projeto, inicialmente, né, nós vamos estudar o uso das folhas para a fabricação de chás para consumo humano. E lembrando que, assim, os compostos, né, que conferem às folhas esse valor nutricional são os compostos fenólicos. Então, esses compostos fenólicos, eles existem tanto nas folhas como nos frutos de azeitona. Só que a constituição é diferente. Então, nas folhas, o composto majoritário em relação a compostos fenólicos é a oleuropeína. E na azeitona, o composto fenólico majoritário é o hidroxitirosol. Não que na folha não tenha hidroxitirosol, tem, mas em menor proporção. E também não que no fruto não tenha oleuropeína, tem em menor proporção. Tanto é que quando a gente vai fazer azeitona em conserva, ela precisa passar por um tratamento para remover a oleuropeína, que confere sabor amargo aos frutos. Então, voltando às folhas, né, a intenção do meu projeto é estudar a obtenção dos chás das folhas de oliveira. Então, nós dividimos o nosso projeto em 3 etapas. A primeira etapa nós conseguimos concluir, que foi o estudo da secagem dessas folhas. Então, nós estudamos 3 temperaturas de secagem em 3 diferentes tempos, realizamos num secador de bandejas com renovação e circulação de ar, e daí, com essas folhas secas, nós avaliamos qual tratamento, qual binômio tempo-temperatura resulta numa melhor manutenção desses compostos fenólicos nas folhas secas. Numa segunda etapa, nós vamos estudar o processo de obtenção dos chás, também com esse objetivo. Então, qual o processo de obtenção do chá mantém, numa quantidade significativa, os compostos fenólicos na bebida final? Então, nós vamos estudar 2 formas de obtenção do chá, que seria a infusão e a decocção, em diferentes tempos. A infusão, o que é? Você ferver a água, desligar o fogo, colocar as folhas secas por determinado tempo, coar e obter a bebida. A decocção seria você esperar a água ferver, manter o fogo ligado com essa água fervente, adicionar as folhas secas, e daí desligar o fogo, coar e obter a bebida. Então, são esses processos. Então, na primeira etapa, definimos o melhor processo de secagem, na segunda etapa, definimos o melhor processo de obtenção do chá, e na terceira etapa, nós vamos estudar a bebida, a constituição das folhas e da bebida obtida de diferentes cultivares e proveniente de diferentes regiões de cultivo. Então, nessa primeira e segunda etapa, nós estabelecemos um único cultivar, vamos estudar um único cultivar, que seria o mais comum nos pomares paulistas, que é a arbequina, e nós coletamos lá do nosso pomar da fazenda localizada em Piracicaba. E daí, na terceira etapa, nós vamos colher novamente essas folhas desse cultivar e outros cultivares, e de outras regiões de cultivo, uma região mais quente e uma região mais fria. A mais quente seria ali de Piracicaba mesmo, e de uma região mais fria nós vamos buscar ali no norte do estado de São Paulo, ali na região da Serra da Mantiqueira. Porque, como eu já comentei, pode haver diferença de constituição das folhas, e aí a gente quer saber o quão é diferente e o quão interfere essa diferença na obtenção da bebida final. Então, esse seria o meu projeto, e existem outros projetos aí que será dado andamento sobre o uso de folhas, que é com óleos essenciais das folhas,
e a aplicação de extratos até para controle de doenças pós-colheita de frutas, principalmente. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Ótimo. Pode falar. Você tem alguma expectativa em relação à qualidade sensorial? O seu projeto, ele prevê a avaliação, por exemplo, do sabor, do aroma, do chá feito com essas folhas de oliveira? Sim, nós temos a intenção, né, de, na segunda etapa, tentar realizar aí uma análise sensorial, mas eu preciso buscar ainda uma parceria, né, talvez ali com a Exalc, que seria a escola mais próxima, né, para a gente também seria importante realmente avaliar sensorialmente aí a aceitação do consumidor em relação ao tratamento que nós obtivemos aí com melhores resultados, né, para compostos fenólicos. Então, eu preciso ainda buscar essa parceria, estamos esperando aí, aguardando o retorno, né, as nossas atividades normais, para estar buscando esse resultado aí também. E análise sensorial também é uma análise que eu sempre trabalhei aí nas minhas pesquisas também. Ok, Patrícia, muito obrigado. Foi muito didática a sua explanação. Na minha visão, projetos que têm um olhar e propõem alternativas para o aproveitamento, valorização, agregação de valor de resíduo na produção de alimentos são muito valiosos, né? Infelizmente, a ciência da qual vocês fazem parte está empenhada na busca de soluções para esse problema, né? Parabéns a você e ao seu grupo pelo belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo e obrigado a você que nos acompanha no Alimentos na Mira. Até o próximo vídeo.